Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Mundo Astral. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, nesse áudio eu vou falar um pouquinho sobre as consequências em se praticar magia negra, né? Qual é a consequência espiritual? Bom pessoal, a primeira coisa que tem que se entender é que a magia ela é essencialmente mental, certo? A magia, na sua raiz, ela é essencialmente mental, certo? Tanto faz ser a magia branca ou a magia negra, ou a alta magia ou a baixa magia. Ambas têm a mesma origem no poder mental. Bom, o problema, o maior, os dois existe dois principais problemas em praticar magia negra. O primeiro problema é o chamado retorno vibratório, certo? O retorno vibratório. O que é o retorno vibratório? Bom, para quem não sabe, o retorno vibratório é quando um indivíduo realiza algum tipo de trabalho, magia negra, e lança essa magia, esse feitiço, em direção à pessoa. E às vezes o que acontece? A pessoa, o alvo do feiticeiro, às vezes é uma pessoa moralizada, né? Uma pessoa do bem, uma boa pessoa. E naturalmente, por ela ser uma boa pessoa, o seu campo vibratório, chamado de aura, é maior, é mais dilatado e é mais luminoso. Então o que acontece? Como a carga mágica, né? O, o morbo fluido que foi jogado em direção àquela pessoa. Como ele tem um campo, a sua aura ela é muito forte, muito iluminada, né, por vibrações, composto por vibrações de alta frequência, e como aquela carga mágica lançada pelo feiticeiro é de baixa frequência, naturalmente essa carga não vai conseguir penetrar na aura desse indivíduo. Por quê? Simplesmente porque as frequências mais baixas não conseguem interpenetrar as frequências mais altas. Certo? Isso é uma lei da física, é uma lei da vibração. Certo? Então o que acontece? Às vezes essa carga mágica fica, como ela não é absorvida, ela fica pareando em torno do obsediado, da vítima. Então ela fica meio que circundando aquela pessoa, certo? Fica circundando aquela pessoa. E o que acontece? Às vezes como ela às vezes passa um bom tempo sem ser absorvida pelo indivíduo, o que acontece? Seguindo a, a linha magnética de menor tensão, essa carga mágica acaba retornando à sua origem, porque ela não conseguiu encontrar, não conseguiu ser absorvida, certo? Porque numa conexão magnética existe a fonte emissora e a fonte receptora. E quando a fonte receptora não recebe, naturalmente aquela carga mágica acaba retornando para o seu ponto de origem, chamada linha de menor tensão. E é aí que mora o perigo. Então o feiticeiro ou pai de santo não sabe disso, a grande maioria não sabe disso. Aquela carga que foi lançada por ele retorna para o feiticeiro e acaba atingindo ele em cheio. Aquela carga que ele lançou para aquela pessoa acaba retornando e atingindo ele em cheio o feiticeiro. E como ele possui um campo vibratório menor e baixa vibração, aquela carga também, por ser de baixa vibração, acaba acontecendo a sintonia e a aura do feiticeiro acaba absorvendo aquela carga mágica, aquela carga, aquela energia negativa que ele lançou para aquela pessoa, certo?
Aí daí vem aquela expressão que o feitiço virou contra o feiticeiro. Certo? Então esse é o principal problema em se praticar magia negra, o retorno vibratório, porque quando o indivíduo pratica esse tipo de magia, e quando aquela pessoa não absorve aquela carga mágica, acaba retornando para quem mandou, e quem mandou o feiticeiro. Então ele acaba se auto-prejudicando. Então ele acaba adoecendo, ele fica, às vezes aparecem doenças que não tem cura, às vezes feridas, certo? Então, e como as auras desses feiticeiros são de baixa vibração, acaba absorvendo facilmente aquela carga mágica que ele enviou para aquela pessoa, né? Então esse é o principal é, problema em praticar magia negra, o retorno vibratório. Muita gente quer fazer magia, fazer despacho, fazer trabalho de amarração, essas coisas, e nem imagina como eles são ignorantes dessa lei, acaba caindo, sendo vítima dos seus próprios trabalhos, certo? Então essa é a chamada lei do retorno vibratório. É por isso que feiticeiros e magos negros evitam de praticar suas magias contra pessoas de boa índole. Por quê? Porque eles sabem que aquelas pessoas têm um campo áurico muito fortalecido, muito luminoso. As radiações energéticas daquela pessoa é de alta frequência. Então ele sabe que se ele fazer um trabalho, realizar uma manipulação energética e negativa e jogar em direção àquela pessoa de boa índole, mais cedo ou mais tarde aquela carga que ele lançou vai retornar para ele. Então, por isso que raramente magos negros faz trabalhos para pessoas de boa índole, né? Médiums, cidadãos do bem. Então, eles sabendo disso, eles raramente fazem esse tipo de trabalho, certo? Então esse é o primeiro grande problema em realizar a magia negra. E qual é o segundo maior problema? O segundo maior problema é os obsessores que você acaba fechando acordo. Como assim? Por exemplo, às vezes um pai de santo vai num cemitério e realiza ali um trabalho de despacho na encruzilhada, seja dentro ou fora do cemitério. O que acontece? Ele está oferecendo alguma coisa para as entidades daquele local em troca de um serviço. Como assim? Por exemplo, vamos supor que um pai de santo chegou uma pessoa e pediu para o pai de santo que queria que determinado casal se separe. Então o que acontece? O pai de santo aceita esse trabalho e vai pegar o seu ebó, vai preparar seu ebó, onde ele vai oferecer para as entidades da rua, que essa maioria são quiumbas, ou entidades perto de cemitério, que vivem em cemitério, e vão aceitar aquele pagamento. Geralmente o pagamento é sangue de animais sacrificados, às vezes é o próprio ectoplasma do pai de santo que ele exuda depois que o trabalho é feito, certo? Às vezes a energia emocional, energia mental que é compartilhado pelo pai de santo. Então, esse é o maior problema, é o conluio com entidades trevosas. Então, às vezes a pessoa acaba viciando aquela entidade em sangue ou em ectoplasma, e aquela entidade vai
absorver aquela energia e vai vir através do chamado endereço vibratório, vai até a casa daquela pessoa, ou até em direção àquela pessoa, onde vai perturbar aquele casal de todas as formas possíveis, que ele, dependendo, claro, das capacidades desse espírito. E até conseguir o seu objetivo, que é a separação daquele casal. E assim o Pai de Santo consegue realizar seu trabalho, né? A maioria dos trabalhos não são feitos por encarnados, e na maioria das vezes quem faz o trabalho pesado são os desencarnados. Como estão do outro lado, eles conseguem ver muito mais do que nós, conseguem manipular energias, ter acesso a certos lugares muito mais do que nós aqui encarnados, certo? Então, isso é muito perigoso por causa disso, porque você vai estar se aliando, fechando acordos, muitas vezes inconsciente, com essas entidades. E como ele sabe que a maioria dos encarnados são ignorantes, então eles fazem de tudo para que aquela pessoa faça o pacto em troca daquele serviço que ele quer. E a pessoa vai conseguir o que deseja, uma separação, às vezes fazer uma pessoa atrair uma mulher, atrair um homem, na chamada magia afetiva. Então, esse é o segundo maior problema, né? Que você vai estar se associando com entidades perigosas do astral inferior, certo? O primeiro é o retorno vibratório e o segundo é o colunho com o pacto com entidades perigosas do astral inferior, certo? Bom, então o que acontece? Deixa eu ver aqui. Como que é feito a magia negra? Bom, pessoal, a magia existe vários tipos. Lembrando que a magia ela é essencialmente mental. Muitas das vezes a gente faz magia negra sem perceber. Como assim? Vamos imaginar que você tem um inimigo. Então, tu fazendo trabalho, aí pede onde você mora, um ex-amigo, um ex-namorado, e você sente muito ódio daquela pessoa, muita raiva. Então o que acontece? Quando você sente muita raiva daquela pessoa, ou ódio mesmo, o ódio ou a raiva gera uma energia, porque sentimento é energia magnética. Então aquilo acaba se acumulando, aquela energia acaba sendo produzida por você, e como você constantemente fica mentalizando aquela pessoa, o que acontece? Você está fornecendo aquela energia, aquele endereço vibratório para aquela carga emocional. Você está estabelecendo uma conexão mental com aquela pessoa, onde aquela carga da raiva ou do ódio será transmitido para aquela pessoa via pensamento. E que aquela pessoa estiver receptiva naquele momento, ela acaba sentindo aquele impacto magnético daquela emoção que você lançou, transmitiu através do seu pensamento, certo? Então é a forma de magia negra mais praticada pelas pessoas, e muitas vezes é feita, a grande maioria, a maioria pode dizer esmagadora, é feita de forma inconsciente. São pouquíssimas pessoas que têm consciência desse mecanismo. Então, de certa forma, todos nós somos feiticeiros, ou seja, infelizmente a maioria feiticeiros do mal, infelizmente. Geralmente, às vezes, os objetos para praticar suas magias negras, né? Geralmente esses objetos são chamados de condensadores de energias, como é o caso do sapo, né? No caso do sapo, às vezes o chamado boneco de pano, que é aquele que as pessoas alfinetam, é um condensador energético. Cristais pode ser usado em magia negra, certo?
Então, os objetos eles servem como muletas psíquicas, aonde o feiticeiro, inclui com o mandante, transmite suas energias emocionais, mentais e seu ectoplasma, aonde essas energias é condensada nesse objeto. Geralmente é usado o sapo, né, que é o catalisador energético mais popular entre os feiticeiros, onde esse sapo vai absorver essa energia e vai ser criada uma duplicada astral desse sapo, onde essa duplicada, através do endereço vibratório que é obtido às vezes através de uma peça íntima ou da mentalização da imagem daquele indivíduo, e aquela duplicada em forma de sapo, carregado de magnetismo emocional negativo e dos pensamentos negativos, dinamizado pelo ectoplasma, onde essa duplicada em forma de sapo será direcionado a seu alvo, chamado endereço vibratório, através da imagem. E se aquela pessoa já é receptiva naquele momento, infelizmente ele vai absorver aquela carga, aquele fluido mórbido, e infelizmente acabará até se adoecendo, e dependendo da carga e da forma como foi feita, pode até levar à morte, infelizmente. Certo? Então muitas vezes as pessoas vão em terreiro ver sapos com a boca costurada, bonecos de voodoo. Tudo aquilo ali, pessoal, são condensadores magnéticos, condensadores de energia. Certo? São condensadores de energias. Então, a magia, ela é usada para diversos fins, para fins amorosos, para fins de vingança, às vezes para adoecer uma pessoa, às vezes para um casal se separar, às vezes para poder fazer determinada pessoa se apaixonar por outra. Esse último não, raramente ele dá certo. Por quê? Porque esse amor é um amor forçado, essa paixão é uma paixão forçada. Então exige muito trabalho da parte das entidades desencarnadas em ficar estimulando aquela mulher, o homem, para que ela possa se interessar por aquele indivíduo a qual contratou aquele tipo de magia. Por isso que geralmente esses casais que são formados através de magia negra não dura muito tempo, geralmente 2, 3 meses já se separa. Por quê? Porque não tem como segurar aquele casal, já que eles não possuem afinidade natural, né? Por isso que amor casal que se junta por magia não dura muito tempo, porque o amor, o afeto entre ambos não é genuíno, não é natural, digamos assim. Certo? Então, pessoal, basicamente é isso que eu queria dizer. Praticar magia negra nunca é aconselhado. Você pode até obter seus objetivos, mas você no final vai acabar pagando aí um alto preço. Geralmente você vai pagar às vezes com doença, às vezes você pode desencarnar de forma dolorosa, com vários tipos de doença. Tipo, eu tinha um pai de santo aqui na minha cidade que ele morreu cheio de ferida, parecia lepra. Morreu cego, ainda teve que amputar 2 pernas porque já estava podre. Ou seja, ele ficou somente um trapo de gente, podemos dizer assim. Porque dali foi o resultado de anos voltado para a prática da magia negra, e toda aquela carga, quando era de manchada, retornava para ele e acabou se acumulando no seu campo áurico, que acabou descendo para seu corpo físico através do duplo etérico, e infelizmente causando aí o desencarne aí do Pai de Santo.
certo, pessoal? Por isso que a única magia que eu recomendo vocês praticar é a magia branca, porque essa sim vai te levar a ter bons resultados aí na sua vida, certo? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixa um like aí, comenta o que vocês acharam do áudio. E no próximo vídeo eu vou ensinar a fazer algumas magias brancas, magias do bem, para poder ajudar as pessoas. Bom, pessoal, é isso e até o próximo áudio. Fui.